Charles Camps. Como eu consegui comprar uma propriedade de milhões de dólares sem nenhum centavo no bolso? Há vários anos, investi uma soma bastante grande de dinheiro em um empreendimento comercial. Eu havia colocado lá uma lã diante do Senhor, como Gideão fez, acerca desse negócio. Bem, todas as lãs saíram exatamente como eu havia pedido, mas eu realmente me dei muito mal. Ou seja, eu fiz prova de Deus. Apareceu certos sinais, mas mesmo assim eu me dei muito mal. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo disse que Satanás é o Deus desse mundo físico, e ele sabia que eu havia colocado a minha lã do lado de fora. Agora, encontrei uma maneira melhor de saber qual é a vontade de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16 e o versículo 13. Eu havia vendido uma pequena fazenda e investido o dinheiro neste negócio. Perdi todo o investimento original, mais de 25 mil dólares. Em meio à confusão causada pelo inimigo, perdi a fé e me tornei uma pessoa negativa com a vida. Pensei que Deus havia feito aquilo comigo. Isso foi o que Satanás colocou em minha mente. Depois de vários meses, percebi que os pensamentos negativos na minha mente não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, o inimigo tentou me convencer de que eu havia falhado com Deus e que essa era a razão pela qual eu havia perdido o dinheiro, porque Deus estava zangado comigo. Sei que essa história parece familiar para muitas pessoas, porque ela é uma das mentiras favoritas de Satanás para trazer condenação e confusão ao povo de Deus. Descobri que minhas confissões governaram. Em meio a esse estado mental confuso, tornei-me negativo. Comecei a dizer, não importa o que eu faça, não vai funcionar mesmo, não vai dar certo. Eu ainda estava cultivando cerca de 800 acres de terra naquela época. Então voltei a minha atenção para a agricultura. Eu sabia que isso era algo que eu podia fazer muito bem, porque sempre havia sido algo que eu me saí muito bem quando empreendia. Mas depois que me tornei negativo, eu plantava algodão e dizia, bem, não faz diferença a profundidade que eu plantar. Provavelmente vai chover 7 centímetros e ele não vai brotar mesmo. Realmente, choveu e o algodão não brotou. Plantei novamente, desta vez com cerca de 1 centímetro de profundidade. E eu dizia a quase todas as pessoas que eu encontrava, agora o tempo vai secar e não vai chover por 3 semanas. E aconteceu exatamente o que eu disse. Na terceira vez que plantei naquele ano, fiz mais afirmações negativas. Quanto mais problemas apareciam, mais negativo eu ficava. Esse é o ciclo de Satanás. No terceiro plantio, produzi cerca de 2/3 de uma safra de algodão. Ainda posso ouvir as minhas palavras. Agora, provavelmente vai chegar uma geada antecipada e matar o algodão antes que ele se abra. E foi o que aconteceu. Durante 2 anos inteiros, confessei palavras negativas e aconteceu exatamente o que eu havia dito. Cultivei aqueles 800 acres durante aqueles 2 anos e não ganhei dinheiro suficiente nem para pagar a renovação da carteira de motorista. As práticas agrícolas que um dia funcionaram para mim, agora não funcionavam mais. A mesma terra que um dia produziu
abundantemente, agora se recusava a responder. Eu ainda estava praticando oferta, dando oferta na igreja. Eu ainda acreditava em Lucas, capítulo 6, versículos 38, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mas isso não estava funcionando para mim. Eu orei, me arrependi e supliquei a Deus que me prosperasse, mas nada funcionava. Eu ainda estava sendo negativo. Minha confissão destruía a minha oração. Eu via fracasso por todos os lados, acreditava nisso e confessava isso diariamente. Eu era um fracasso e estava no fundo do poço financeiramente. Eu havia acabado de fazer um empréstimo de $100 mil para pagar as minhas contas atrasadas. Eu ia à igreja, mas não conseguia extrair nada do culto porque estava preocupado com minhas finanças. Então, um dia, um cristão foi me visitar. Ele tinha alguns livros com ele. Me lembro de folhear alguns dos livros e de ler alguns parágrafos aqui e ali. O título do livro era Pensamento Certo ou Errado, de Kent Reagan. Ele era diferente de qualquer outro livro que eu havia lido. Cada parágrafo dizia alguma coisa e ia direto ao ponto. Me lembro até hoje de uma das primeiras afirmações que li. As pessoas que pensam errado acreditam errado, e quando elas acreditam errado, elas agem errado. Isso explodiu dentro de mim como uma bomba. Parecia que alguém havia acendido uma luz dentro de mim. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmos 119, versículos 130. Eu soube instantaneamente que aquilo era verdade. Encomendei aquele livro e mais outros sobre confissões. Comecei a cavar na palavra de Deus para ver onde eu estava errando o alvo. Eu nunca havia ouvido ninguém pregar sobre Marcos capítulo 11, versículos 23 ao 24. Porque, em verdade, eu vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Certamente, eu já havia lido os versículos, mas não significavam nada para mim. Eu não tinha ideia de que você poderia ter o que você diz. Mas quando comecei a estudar em espírito de oração o que Jesus disse sobre as palavras, a boca e a oração, Deus começou a me revelar estas coisas. Me lembro de uma manhã em que eu estava orando e disse: Pai, eu orei e isso não está funcionando. Ele falou dentro do meu espírito claramente: O que você está fazendo? Estou orando, eu disse. Não, você não está orando, você está reclamando. Então ele disse: Quem lhes disse que isso não está funcionando? Essa conversa me chocou. Pensei por um instante, depois disse: Bem, acho que o diabo disse isso. Então ele falou ao meu espírito algumas coisas que transformaram a minha vida completamente. Ele disse: Eu gostaria que você parasse de me dizer o que o diabo disse. Ora, você tem orado para eu prosperar você e tirar o diabo do seu caminho. Não sou eu quem está causando os seus problemas. Você está debaixo de um ataque do maligno e não posso fazer nada a respeito. Você me amarrou com as palavras da sua boca. E isso não vai melhorar até que você mude as suas confissões e comece a concordar com a minha palavra. Você está operando no medo e na incredulidade. Você tem estabelecido as palavras do maligno em seu favor. Pela sua própria boca, você tem liberado a habilidade do inimigo, e se eu fizesse alguma coisa a respeito disso, eu teria de violar a minha palavra, e eu não posso fazer isso. Eu havia acumulado o suficiente da palavra de Deus dentro de mim.
a ponto de Deus poder falar comigo de forma inteligente sobre o problema. Até então, eu não tinha uma base sobre o qual Deus pudesse falar comigo, porque eu havia expulsado a sua palavra e citado as palavras do inimigo. Ao longo dos meses que se seguiram, ele falou muitas coisas ao meu espírito que mudaram o meu modo de pensar, algumas das quais compartilharei com vocês em outras pregações. Ele disse: eu sou por você. Eu quero prosperar você, mas quero fazer isso de uma maneira que gere um valor eterno em você, por meio do uso da sua fé e de você agir com base na palavra. O poder de amarrar e soltar não está no céu, ele está na terra, e se você não fizer isso, não será feito. Então, ele me disse isso: estude e sonde a minha palavra em busca de promessas que digam respeito a você como crente. Faça uma lista delas e confesse-as em voz alta diariamente. Elas vão se acumular em seu espírito ao longo de um período. Então, quando essas verdades estiverem estabelecidas no seu espírito, elas se tornarão verdade em você. O segredo da fé. Este é o segredo da fé, dizer continuamente o que Deus disse. Assim, durante 2 anos e meio, estudei a palavra de Deus e fiz minha lista de confissões. Muitas pessoas querem saber por que isso não dá certo para elas, quando na verdade elas não meditam na palavra e não usam o que a Bíblia diz e não ousam dizer nada contrário ao conhecimento dos seus sentidos. Elas não ousariam dizer: o meu Deus supriu todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus, quando estão devendo o aluguel e não têm o dinheiro para pagá-lo. O conhecimento dos sentidos diria que isso seria mentira. Mas como você pode mentir quando você está dizendo a verdade, que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. É isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 e o versículo 19. O Senhor falou comigo sobre fazer um jejum da palavra por 2 semanas. Eu não li nada a não ser a palavra de Deus ou algo que dissesse respeito à palavra de Deus. Eu não assisti à televisão, nem mesmo o noticiário, por 2 semanas. Eu estava tão empolgado com a palavra no fim dessas 2 semanas que, desde então, eu realmente não me importei em ler um jornal ou assistir à TV. Iniciei um processo de treinar o meu espírito com a palavra de Deus. Um dia, quando eu estava confessando, o diabo foge de mim porque eu resisto a ele em nome de Jesus. De repente percebi que a unção de Deus estava se erguendo dentro de mim. Meu espírito a havia recebido e agora ela estava se manifestando em mim. Em um instante eu soube que o diabo estava fugindo de mim e as minhas palavras assumiram autoridade. As palavras de Deus estão cheias de fé e é assim que a fé vem. Ela não vem quando estamos assistindo a um filme de sucesso, mas ela vem pela palavra de Deus. Você precisa compreender que o processo de treinar o espírito humano não acontece da noite para o dia. Eu não disse essas coisas num dia e fiquei cheio de fé no dia seguinte. Foi um processo de arrancar as ervas daninhas da tradição religiosa que prendia a palavra. Treinando o espírito humano. A tradição diz: se você se sente doente, você não está curado. Mas eu escolho a palavra. A tradição diz: se você orar e a coisa parecer piorar, continue bombardeando as portas do céu. Mas a palavra diz: quando vocês orarem, acreditem que receberam e receberão. Então, eu buscava na palavra para ver o que ela dizia sobre isso. Depois eu orava o que a palavra diz.
o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades. A oração se tornou uma experiência desafiadora de esquecer as circunstâncias. Era empolgante confessar: eu tenho abundância e não falta, quando a falta era algo muito aparente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, quando havia falta por todos os lados. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, quando parecia que tudo o que acontecia estava trabalhando contra mim e prosperando muito bem contra mim. Certa manhã, enquanto eu estava confessando a palavra, parei e disse: Senhor, Tu sabes que eu não creio que tudo isso que estou dizendo é verdade em mim. Era aquela tradição que estava fazendo com que eu sentisse que estava mentindo. Eu sabia que a Bíblia era a verdade e que aquilo estava na Bíblia. E o Senhor disse: tudo bem, meu filho, apenas continue dizendo o que a palavra diz até que isso se torne parte de você. Então isso será verdade em você. Então continuei confessando: tenho abundância e não tenho falta. O meu Deus supre todas as minhas necessidades. Até que isso foi se formando no meu espírito e se tornou parte de mim. Então percebi que eu havia acessado uma dimensão de fé que eu nunca soube que existia. Uma nova dimensão de fé. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Agora, eu podia fazer essas afirmações com plena certeza de que Deus honraria sua palavra. Era uma sensação estranha dentro de mim. No meu espírito, eu sabia que tinha abundância, mas eu podia ver claramente com os olhos naturais que isso não havia se manifestado ainda. Eu havia orado e pedido ao Pai mais algumas terras. Eu queria mais algumas propriedades. E eu disse: não sei onde há terras disponíveis, mas sei que Tu sabes e eu te peço, em nome de Jesus, que faças com que elas venham a mim. Eu vejo na Tua palavra onde Tu dissestes que os anjos eram espíritos ministradores enviados para ministrar aos que são herdeiros da salvação. Portanto, eu digo que o espírito ministrador começará a trabalhar e a fazer com que as terras venham a mim em nome de Jesus. Eu estava empolgado com a oração positiva, então fiz essa oração e nunca mais orei sobre isso. Comecei a louvar a Deus pela resposta. Eu sabia que ela iria vir. Cerca de 2 semanas haviam se passado e eu realmente não havia sequer pensado no assunto. Eu havia considerado que aquilo havia sido feito quando eu orei. Naquela manhã, o telefone tocou. Quando atendi, a pessoa me disse quem era e acrescentou: vamos vender a nossa fazenda, você gostaria de comprá-la? Aquilo me pegou de surpresa, porque eu sabia que muitas pessoas haviam tentado comprar pequenos lotes deles, sem nenhum sucesso. Eu sei que gaguejei, mas finalmente disse: sim, eu gostaria. Marquei um encontro com eles naquela noite. Quando desliguei o telefone, minha esposa perguntou: o que você vai fazer? Vou comprar a fazenda, respondi. Ela deu um meio sorriso e perguntou: o que você vai usar como dinheiro? A próxima frase veio direto do meu espírito: dinheiro não é problema. Fiquei parado ali de olhos arregalados diante do que eu havia dito. Aquilo havia sido algo que saiu do meu espírito, porque a minha mente sabia que eu não tinha dinheiro algum, não tinha um centavo sequer para pagar aquela fazenda. Mas o meu espírito estava programado para a abundância. Minha filha mais velha estava conosco nesse momento, então todos nós demos as mãos, concordamos e dissemos com a nossa boca: a fazenda é nossa em nome de Jesus. O dia seguinte provou ser muito desafiador para aquela declaração de fé, mas não iríamos negar o que nós dissemos. Eu quis fazer isso às vezes, confesso que muitas vezes quis falar o contrário.
com muita força, mas eu fechava a boca e não dizia nada contrário. É aqui que o combate da fé é perdido muitas vezes, apenas 1 centímetro abaixo do nariz, na sua boca. Em uma dessas horas desafiadoras, eu estava dirigindo para casa e as circunstâncias externas pareciam indicar que a fazenda iria para outra pessoa. Eu estava orando no Espírito, orando em línguas, e o Espírito de Deus falou dentro de mim e disse: vá falar à montanha. Eu sabia quem era a montanha, o outro homem que estava fazendo uma oferta pela fazenda. Eu não sabia o que dizer, mas confessei. O Espírito da verdade permanece em mim e me ensina todas as coisas, e eu tenho a mente de Cristo. Falei com aquele homem e ele disse: na verdade, eu não preciso da fazenda. Se você quer, eu vou retirar a minha oferta. Ele retirou a oferta e a montanha foi removida. A fazenda era nossa. Mas veja, Satanás veio para roubar a palavra. Marcos capítulo 4 e o versículo 15. Eu havia feito todos os procedimentos para o empréstimo que custearia a fazenda. Mas quando comecei a fechar o acordo, a instituição de crédito disse que haviam cometido um erro e não podiam emprestar o dinheiro. Essa era a maneira de o inimigo me desafiar. Você vai aceitar a derrota. Parecia que eu estava ouvindo isso na minha mente. Mais uma vez, parecia que tudo estava perdido. Eu não tinha dinheiro para dar a entrada pela fazenda. Enquanto eu estava sentado ali, ouvindo as palavras que, alguns anos antes, teriam feito com que eu desistisse, bem, eu sabia, era bom demais para ser verdade. Nada dá certo comigo, eu sou um fracasso. Mas eu não entrei por esse caminho. O Espírito Santo falou dentro de mim e disse: atravesse a rua até o outro lado e entre no banco. Isso pareceu tolice para minha mente, porque eu nunca havia feito nenhuma negociação com aquele banco. Ele não ficava na minha cidade natal. Entretanto, eu conhecia o presidente do banco. Então atravessei a rua até o banco. Quando entrei, o presidente do banco disse: olá, o que podemos fazer por você? Fui direto ao ponto. Preciso de um empréstimo de X dólares. Era um número maior do que eu jamais havia pedido emprestado. E ele disse: bem, traga os documentos. Ouvi falar sobre aquela fazenda que você comprou. Nós vamos lhes emprestar o valor integral, se você desejar. Veja, a porta se abriu. Parecia que eu ainda podia ouvir as minhas palavras: dinheiro não é problema. Vou comprar a fazenda. Ditas quase um mês antes. Mas elas haviam se transformado em poder criativo formado a partir da imagem da palavra de Deus. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmos 1, versículo 3 é o que a Bíblia diz. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías capítulo 54 e o versículo 17. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículos 19. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. As palavras que eu havia dito eram imagens formadas em mim por dizer constantemente o que Deus dizia a meu respeito. Quando chegou a ocasião dos extratos serem atualizados para o fechamento final, eu havia vendido 40 acres para a escola do município construir um novo prédio. Acrescentou que, no fechamento final da transação, eu tinha vários milhares de dólares de títulos da fazenda e não havia colocado nenhum centavo nela. Veja, nenhum centavo eu tinha colocado nela. Isso não foi algo que eu havia feito, foi Deus honrando as palavras cheias de fé. Lembre-se, palavras cheias de fé, elas têm o poder de criar.
Agora chegamos à verdadeira razão pela qual compartilhei essa história com vocês nessa palestra. Na assinatura final dos papéis, eles me disseram que nunca tiveram a intenção de vender a fazenda. Alguns dos herdeiros queriam receber o dinheiro. Então, um membro da família disse: descubram quanto ela vale e eu vou comprar a fazenda de vocês e vamos manter a fazenda na família. A fazenda estava na família por cerca de 100 anos. Eles a colocaram no mercado apenas para descobrir o quanto ela valia. Eles não faziam ideia de que a fazenda valia tanto quanto eu ofereci. Eles podiam levar o dinheiro para o banco e conseguir o dobro de juros do que estavam recebendo pelo aluguel da fazenda. Eles disseram: seria tolice não vender por esse preço. Foi um bom negócio tanto para eles quanto para mim, porque depois de 2 anos o preço das fazendas quase duplicou. O que realmente me deixou impressionado foi quando percebi que a fazenda realmente não estava sequer à venda, até o dia em que aquela fé se ergueu no meu espírito e fez com que a minha língua formasse a imagem que a palavra de Deus havia pintado no meu interior. Vou comprar a fazenda. Aquela fazenda é minha. Graças a Deus pelo poder da sua palavra de produzir fé. Uma oração de fé posta em movimento havia colocado a oportunidade diante de mim. Mas ela não tinha uma substancial e real fé, até que eu estivesse disposto a misturar a ela palavras cheias de fé. Então, e só então, ela se tornou realidade. A fé foi a substância. Às vezes as pessoas dizem: eu tentei de tudo e não funcionou para mim. Por que não funcionou para você? A palavra de Deus é a razão. Eu escolho crer no que a palavra diz sobre mim. É importante ressaltar que o sucesso na negociação da fazenda não aconteceu porque eu era inteligente. 1 ano antes, eu teria estragado todo o negócio com as palavras da minha boca. Não foi por causa da minha habilidade, foi simplesmente porque eu programei o meu coração com a palavra e agi como se ela fosse verdade. Jesus disse que as coisas boas de Deus saem do seu coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes, forças da vida. Provérbios capítulo 4 e o versículo 23. Em Mateus capítulo 12, versículos 35, Jesus disse: o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Se você quer saber de que coisas más ele está falando, Números capítulo 13 nos diz que o que Deus chamou de um mau relatório. Os espias foram enviados para espiar a terra e 10 deles voltaram e deram um mau relatório. Eles disseram o que viram, o que ouviram e o que sentiram. Agora, o que há de mal nisso? O fato é de que eles ouviram, viram e sentiram era exatamente o contrário do que Deus havia dito. Deus disse: eu lhes dei a terra. Eles deveriam ir até lá e planejar uma estratégia, planejar como iriam tomar aquela terra. Eles não deviam ir até lá e ver se poderiam tomá-la. Eles deviam ir lá e simplesmente decidir como fariam isto. Eles voltaram e disseram: ai, há gigantes lá. Éramos gafanhotos aos olhos deles. Bem, se a fé move uma montanha, ela fará um gigante diminuir de tamanho. Deus disse que as coisas que eles viram, ouviram e sentiram eram um mau relatório. Todos nós já fizemos isto. Temos ido até Deus e dado a Ele um mau relatório. Temos dito na nossa oração: não deu certo. Senhor, nos ajude. As coisas estão piorando. Eu orei e não está funcionando. O que o faz pensar que não funcionou? Nós dizemos: bem, sabe, isso parece pior e sinto que as coisas estão piorando. Esse é um mau relatório.
Você não deve ser abalado pelo que você vê, ouve ou sente. Seja abalado pelo que a palavra de Deus diz. Diga somente o que a palavra diz e ela vai funcionar. Se firme nisso, tenha fé. Esteja firme. A Bíblia diz: e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes. Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 14. A palavra de Deus não diz vire-se e corra. Ela não diz desista e diga, querido Senhor, isso não está funcionando. Ela diz, quando você tiver feito tudo, permaneça firme. Fique firme, simplesmente fique firme. Você quer dizer não faça nada? Sim, é isso que significa estar, pois, firmes. O que eu farei? Eu orei e simplesmente não está funcionando. Bem, a primeira coisa a fazer é fechar sua boca. Em segundo lugar, simplesmente fique firme. Se você não puder dizer algo bom, não diga nada. Vai dar certo se você crer em Deus de todo o seu coração e confessar a palavra de Deus. Foi assim que eu comprei uma propriedade de milhões de dólares sem nenhum centavo no bolso. Que Deus abençoe vocês.